tarde, boa noite, bom dia a todos e todas. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de sociologia, continuando com a temática dos autores ou principais autores da sociologia e antropologia nacional brasileira. E hoje a gente vai falar de um grande autor que teve grande relevância na antropologia e sociologia brasileira, Gilberto Freire. Então, vou abrir a minha apresentação para vocês. A gente começar a aula de hoje. Cenário novo, né, pessoal? Vai prestar atenção nisso, né? Bom, Gilberto Freire, ele é uma das figuras que tem sua grande relevância na antropologia, quando a gente fala de teoria sociológica ou teoria antropológica brasileira. Talvez vocês estejam se perguntando, mas professora, qual é a diferença entre teoria sociológica e teoria antropológica? Obviamente, as duas têm uma origem primeira, digamos assim. Vou arriscar aqui em freestyle, pois ambas tratam de questões ou traços culturais. Contudo, a sociologia é a ciência das abrangências, de coisas maiores, mais massificadas, pertinentes a todos os indivíduos de uma sociedade, ou de um grupo social específico. A antropologia e a sociologia, ela parte muitas das vezes das grandes teorias para depois validar o seu corpo teórico, as suas teorias nos casos específicos. Eu costumo dizer que a sociologia é grande e a antropologia é pequena. Claro, gente, isso tudo é grosso modo, existem muito mais detalhes, muito mais ferramentas, metodologias e teorias, mas eu acho que não seja o caso da gente ficar nesses pormenores aqui. Ou que seja. E a antropologia, ela vai ir no pequeno, ela vai prestar atenção nesses hábitos, nessas coisas cotidianas, repetições, que os indivíduos de determinado grupo social, de determinada cultura, ela não vai falar, ela não costuma traçar grandes linhas gerais. Claro que assim no seu início era disso que ela tratava. Mas a grande questão aqui é quando ambas caem no vestibular, elas caem como uma parte da sociologia, tá bom? Então vamos lá. O Gilberto Freire, ele nasceu em Recife, Pernambuco, no início do século XX. Ele é originário de uma família, da elite pernambucana, família tradicional. Foi estudar nos Estados Unidos, no Texas, fez a sua graduação em artes liberais, que não existia a faculdade de ciências sociais aqui no Brasil ainda. Ele foi para o Texas e essa graduação, essa faculdade de artes liberais era um compilado de algumas ciências humanas, dentre elas a ciência política. Fez o seu mestrado em Colômbia,
teve como grande influência teórica o antropólogo alemão Franz Boas. Retornando ao Brasil, ou seja, ele tem uma formação, né, nos Estados Unidos, ele tende a ser um liberal clássico. Ele não é um quadro, ele não pensa de maneira à esquerda, de maneira revolucionária, libertária. Ele está mais alinhado ao pensamento liberal, que a gente associa ao pensamento da galera da direita na política. Beleza? É bom fazer essas localizações porque muitas das vezes, quando vocês partem para a questão na hora da prova, vocês já sabendo a trajetória acadêmica, de vida pessoal, vida profissional e acadêmica, já é mais fácil, muitas das vezes, matar algumas alternativas na hora de escolher a resposta certa da questão. Então é importante dar um pouquinho dessa biografia aí desses autores para vocês. E claro, para vocês fazerem um mapinha aí na cabeça de vocês, já localizando aí autor de direita, autor de esquerda, o que defendia, quais os tipos de estudos, aí vocês já fazem um mapinha aí na mente para facilitar os estudos, tá bom, galera? Então ele foi filiado ao UDN, era um partido à direita, né? União Democrática Nacional, tá? Ele foi opositor de Getúlio Vargas e opositor ao populismo, tanto que foi perseguido. Dentro da sua vida política, ele chegou a ser chefe de gabinete do governo de Pernambuco, do governo do estado e deputado federal. Tá? Suas grandes obras aí, a gente pode citar Casa Grande Senzala e Sobrados e Mucambos. Tá? Bom, em linhas gerais, vamos tentar aqui circunscrever o que estava acontecendo à época e como o Gilberto Freire se posicionava as teorias antropológicas da época dele. Bem, em linhas gerais, as teorias antropológicas do início do século XX, elas eram bem etnocêntricas. Fazendo um resgatezinho aqui rapidinho, não sei se vocês lembram da aula do Auguste Comte, tá? É uma galera aí, é bom que ele localiza bem, né? O Auguste Comte é uma galera aí, embora o Auguste Comte seja mais para o lado da sociologia e da ciência política, principalmente, ele era um homem de sua época, porque as teorias clássicas do século XIX até início do XX, elas eram etnocêntricas, tomando como base, como referência, a Europa. Ou seja, o centro das culturas eram a Europa. Tinha essa ideia de estágios evolutivos dentro da cultura, iniciando na selvageria, barbárie e chegando na civilização. A civilização nada mais era do que a Europa, o pensamento branco, o pensamento de homens brancos, a produção de pensamento dos homens brancos. E tinha-se essa ideia de que a miscigenação ela era ruim, não era boa para se pensar um país, uma nação. E aí tem um tal do cara chamado Gobineau que defendia e difundia a ideia de que a miscigenação de um país levaria ao fracasso político. Era inviável, era impossível um país
miscigenado, chega à democracia representativa, com um sistema político complexo, porque seus indivíduos miscigenados não teriam a capacidade mental de compreender esse sistema elaboradíssimo, feito pelos homens brancos europeus. Enfim, no entanto, tanto era o pensamento não só da época como um todo, mas também presente nas teorias sociológicas, ao ponto de muitos intelectuais brasileiros proporem um plano, fazerem a proposta do embranquecimento da população após a abolição da escravidão, propondo trazer os imigrantes europeus. Muitos deles, nessas primeiras levas, seriam italianos, alemães e espanhóis. Tá? E aí o Gilberto Freire ele tem algo de inovador e de interessante, porque ele, de alguma maneira, ele se confronta com essa ideia. Ele não congrega dessa ideia, desse pensamento etnocêntrico, higienista, né, de fazer a higiene da população, né, porque, né, os brancos aqui são os mais limpinhos. Então, ele vai dizer que, essa ideia da miscigenação é interessante. É interessante a gente estudar a cultura a partir de seus próprios pressupostos, a partir de suas próprias referências. Então, se o Brasil é um país miscigenado, vamos estudar a sua miscigenação, tá? Que era influência do Franz Boas no seu método de análise, tá? Né? O Franz Boas ele diz que o antropólogo, pesquisador, ele deve se imergir, se misturar no meio da cultura na qual ele está pesquisando e esquecer os seus pressupostos culturais, esquecer sua bagagem cultural e tomar como referência aquilo, os valores culturais, o qual ele está estudando e pesquisando. Então, esse é digamos assim, algo interessante e inovador que o Freire traz no início do século XX para o Brasil. Então ele vai dedicar grande parte dos estudos dele, se não quase todo, para entender essa formação do Brasil. Ele vai lá no período colonial tentar entender, buscar as origens, as questões, tudo, né, que foram o substrato, a coisa que deu suporte a essa ideia de identidade cultural ou de brasilidade. E aí ele identifica essa miscigenação. Ele vai identificar que o negro e o índio foram agregados pelo europeu branco português. No início, ele até, de alguma forma, ele vai lá dizer que existia uma certa violência nessa incorporação, ou nessa constituição, nessa incorporação do elemento do indivíduo negro e do indivíduo indígena. Mas que depois a coisa foi se amalgamando, né? Se consolidando, tá? E aí, a partir disso, ele defende a ideia que a miscigenação é um dos pilares da construção da sociedade brasileira, tá? Que essa violência, embora ela tenha existido no primeiro momento, ela foi depois sublimada. A coisa fluiu tão bem que nem vale a pena tocar no assunto. E aí,
ele vai, no livro, nessa obra Casa Grande Senzala, ele vai destacar muitas questões dos hábitos culturais, dessa incorporação dos ritos, nos costumes dessas etnias, principalmente negras, né? Que foram sendo incorporadas, vai tratar muito da questão dos hábitos alimentares, tá? E aí tem algumas temáticas que são fundamentais, que ele destaca nessa obra, que é a vida doméstica, como é que é a dinâmica doméstica, né? Como é que é a dinâmica do negro na Casa Grande, como é que é a dinâmica da Casa Grande, como é que é a dinâmica da senzala, dos negros entre eles, dos senhores de engenho entre eles e desses dois elementos entre eles, ou seja, os senhores de engenho e os negros escravizados, tá? E aí, de certa maneira, que é aí que vem a crítica ao Gilberto Freire, ele vai defender que existe, de alguma maneira, igualdade nessas condições econômicas e sociais entre principalmente esses dois elementos, entre o branco, dono do engenho, e o negro escravizado que vai para a lavoura ou vai tratar dos trabalhos, dos serviços domésticos na Casa Grande. E aí é que a porca torce o rabo, porque, bem como mostra a imagem aí, de um lado nós temos a negra servindo, amamentando a criança, e o senhorzinho aí dando umas bitucadas de olho aí nela, e a criança servindo-lhe um copo d'água. Mostra muito bem que não existe igualdade coisa nenhuma, beleza? Então ele vai defender esse mito racial de que esses três elementos, essas três etnias que compõem ou que constituem a ideia, a identidade de brasileiro ou de brasilidade, elas estão confluindo, convergindo de maneira harmoniosa, sem conflito algum, tá? E até hoje, de certa forma, existem parcelas da população que exaltam ou que relembram ou que defendem essa perspectiva sobre da sociedade brasileira, de que não existe um racismo estrutural, como, por exemplo, existe nos Estados Unidos, que o povo é muito mais segregado. Complicado fazer essa comparação por uma série de questões, mas vale a pena lembrar que a população negra dos Estados Unidos não chega a 30% da população total, e no Brasil ela passa a metade, passa os 50%, e que a maior parte dos pobres, dos miseráveis, dos que não acessam a educação, seja ela em nível de ensino superior, ou que não terminam o ensino médio, ou a grande parcela de nem-nem. Nem-nem é uma classificação para a juventude brasileira, que é um fenômeno que vem ocorrendo de 20 anos para cá. Nem estudam, nem trabalham. A gente chama dentro da sociologia de população nem-nem. Jovens de 16, 17 a 24 anos. Nem estuda nem trabalha. Então, essa parcela dessas categorias que eu disse, é a maior parte constituída por pessoas negras. Ou então, se formos considerar, avaliar o mapa de violência no Brasil, quem mais morre é a população negra. São jovens negros do sexo masculino, moradores de periferia. Então, esse mito
entre igualdades, ou mito da igualdade entre as etnias e raças que compõem o Brasil não é real, não é factual, tá bom, galera? Então, já estou dando aqui a teoria e a crítica a esta teoria, para vocês saberem identificar na hora da prova, beleza? E aqui é interessante esse mapa, porque ele mostra, o Gilberto Freire, ele vai fazer o retrato da Casa Grande e da senzala. Como é que é a Casa Grande, e muitas vezes a senzala está abaixo da Casa Grande, tá? E aí a gente tem aqui, não sei se vocês conseguem, aqui é a lavoura, aqui é uma lavoura de subsistência ao redor da casa, aqui é a entrada, aqui é onde está a Casa Grande, a escravaria está aqui embaixo, tá? Como se fosse um porão. Muitas das vezes, o estar embaixo, ele tinha duas funções: manter os escravos, os negros escravizados próximos para o controle do capitão do mato, do senhor de engenho, e também para aquecer a casa quando se fazia muito frio. Sim, isto é real. E aí, dando prosseguimento ao que o Gilberto Freire escreve em Casagrande Senzala. Ele pretendia entender como é que esse engenho de açúcar, como é que era essa dinâmica de produção do engenho de açúcar, né, dentro dessa propriedade rural, colonial no Brasil. Como é que essa era a dinâmica social, ou seja, a dinâmica do dia a dia. Como é que era a produção. Quem ia para a lavoura, quem ia plantar, colher, quem ia fazer a produção, ficar lá empurrando a moenda com gado, quem ia trabalhar nos serviços domésticos da Casa Grande, quem mandava em toda a produção, em todas essas pessoas que circulavam nessa propriedade rural, né, que era o senhor de engenho. O senhor de engenho era dono das mulheres, era dono dos homens mais jovens, mais ou menos, mas ele mandava. Era dono dos negros escravizados, então tudo girava ao redor dele. Qualquer semelhança com o coronelismo não é mera coincidência. Fica aí a dica, galera, já pode associar uma ideia a outra, que não necessariamente estará errado. Obviamente que não dá para fazer uma transposição de bate-pronto, mas vale a pena lembrar a imagem de uma para outra para vocês fazerem associações na hora de responder as questões. Belezinha? Bom, então ele tinha o entendimento, Gilberto Freire tinha o entendimento que muitas das vezes, inclusive, quando as negras se deitavam com o senhor de engenho, era para obter privilégios. Mas, muitas das vezes, ele esqueceu de citar que elas eram obrigadas, que se elas não fizessem isso, ou de livre, espontânea vontade, na verdade, um grande constrangimento, elas seriam tomadas à força. E que, mesmo sendo tomadas à força, muitas das vezes as sinhazinhas, ou seja, a mulher do dono do engenho, se vingava por não ser a desejada, a preferida, ser o objeto de desejo do senhor de engenho. Então, também ele esquece de relatar essa prática cotidiana dentro da dinâmica do engenho, beleza? Acho que falei aqui em linhas gerais e vamos passar para fazer uma questão
para vocês verem mais ou menos como é que cai no Enem. Beleza, então. A teoria da democracia racial, derivada a partir da hipótese de pesquisa desenvolvida por Gilberto Freire, principalmente com sua obra Casa Grande Senzala, pode ser relacionada com a política de cotas implementadas nos institutos federais a partir da Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012. Entre as opções abaixo, marque a correta em relação aos conteúdos do enunciado acima. Então, vamos lá. A primeira, a teoria desenvolvida por Gilberto Freire contribui para explicar a diferença entre os níveis de violência racial ocorridos nos Estados Unidos e no Brasil, bem como sustenta teoricamente a política de cotas adotadas em nosso país. Ele não se dedica a fazer essa comparação racial entre Brasil e os Estados Unidos, tá? Ele não, embora em alguns momentos ele não na obra, não nesta obra, mas em outros. Mas aqui essa questão é facilmente eliminada, porque como ele diz que existe igualdade de raças, não faz sentido sustentar uma política de cotas. Então, já dá para eliminar essa de cara. Letra B. A teoria da democracia racial, derivada da obra de Freire, sustenta uma suposta convivência pacífica e democrática entre os negros indígenas e brancos europeus, de modo a sustentar a política de cotas raciais. Ora bolas, se a política de cotas raciais é uma reparação, não faz sentido essa questão, igual a primeira, já elimina. Se você toma como base esse mito de raças, não faz sentido criar uma política de reparação. Então, A e B elimina. A teoria desenvolvida por Freire atribui uma visão romantizada da realidade, tornando invisíveis várias formas de violência praticadas por brancos europeus em relação aos negros. A política de cotas raciais, nesse sentido, visa validar a teoria de Freire. Não, mais uma vez o mesmo argumento. Se a política de cotas é uma reparação histórica ao povo negro, ao povo preto, não concorda, não congrega com a mesma visão de Freire, porque o Freire vê igualdade de condições econômicas, igualdade de condições sociais e uma série de coisas. Reparação tem a ver com desigualdade, não com igualdade. Então, A, B e C pode eliminar. D. A teoria da democracia racial, derivada da obra de Freire, mascara em grande medida a violência praticada por brancos contra negros no Brasil, sustentando, de certo modo, parte das críticas atribuídas à adoção de cotas raciais no Brasil. Letra D. Por quê? Porque quem é contra as cotas geralmente utiliza o seguinte argumento no seu discurso: se privilegiar a população negra, você vai estar incidindo, aumentando a desigualdade. Não, não mesmo. É justo ao contrário. Você está tendo essa política de reparação de danos históricos é justamente para, de alguma maneira, equilibrar a desigualdade. Então, você tem a população branca que mais acessa o ensino superior público das instituições públicas, não só ensino superior, mas como educação no geral, e a população negra é uma das que menos acessa, pelo menos, a educação federal, de ensino federal. Então, quando você lança as cotas, é para que essa população consiga chegar, essa população negra consiga atingir o mesmo nível de escolaridade para competir com condições próximas da população branca no mercado de trabalho, tá? Então, essa crítica de quem é contra as cotas, ela é uma grande furada,
Porque política de reparação é para diminuir as distâncias, as desigualdades existentes, seja ela entre gênero, entre classe, entre etnias e por aí vai, tá certo? E por que não é a E? Vamos lá. A teoria da democracia racial de Freire tem por princípio desvelar todas as formas de violência de brancos contra negros no Brasil. Não, 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 não e não. Nós vamos terminar de ler. Amparando, teoricamente, a adoção de cotas como forma de compensação histórica. Nossa, é justo ao contrário. Né? A teoria de Freire diz que existe um mito da democracia racial e que o Brasil finge que não existe conflito, que não existe desigualdade, mas em algum momento essa desigualdade, essa violência existe e você tenta criar uma política para reparar esses danos causados ao longo de mais ou menos 300 anos. Beleza? Então é isso aqui, ó, letra D. Espero ter contribuído para o estudo de vocês. Qualquer dúvida, mande mensagem no Face, sinal de fumaça, bate um tambor ou sei lá o que, cada um com a sua forma de mensagem de pergunta, tá bom? Um abraço, até a próxima semana. Vou encerrar aqui, fechar, conseguir, olha.